Uau, galera, e aí? De novo sexta-feira, sextou, como no último vídeo aí. Hoje eu tive as 3 primeiras aulas com o pessoal do 7º ano, que é uma turma que tá dando um pouquinho de trabalho, mas de novo eu levei eles da maneira um pouquinho mais rígida para que eles conseguissem acompanhar. E a gente tá com aquele conceito de eles aprendem sozinho, né? E hoje teve uma ideia muito legal durante a aula. O processo de dividir, como eu pelo menos aprendi aí no Brasil, né, é um pouquinho diferente do processo que eu tinha visto eles fazendo aqui, a forma como eles estruturam. E claro, né, quando a gente faz, olha só, professor, vamos ser, né, claros e honestos aqui. Quando eu olhei o processo, é claro que é fácil, eu consigo também fazer, mas eu estava um pouco inseguro para poder ensinar, porque é um processo novo, a forma como eles organizam. E aí depois que eu vi uma, duas vezes, eu falei assim, ah tá, isso aqui não é tão difícil. Mas diante dessa minha dificuldade de poder apresentar, não dificuldade de apresentar, mas estar um pouco inseguro para poder ensiná-los, eu pensei na hora. Eu falo que professor com improvisação é sempre, né, a gente precisa estar atento com improvisações e fazer o tempo todo e tentar arriscar, não existe o errado, e sim, às vezes, quando algo não funciona, ir adaptando para que dê certo. Então, eu pedi para que os alunos que já tinham aprendido aquilo e que sabiam fazer as divisões com vírgulas, coisa muito básica em matemática, para que levantassem a mão. Então, eu anotei o nome deles na sala, porque eu já tinha, na lousa, porque eu já tinha visto que nem todos eles sabiam. Então, deu um total de 9 alunos de 24. E aí, o que eu pensei? Eu falei assim, bom, legal, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir o restante da turma em grupos, onde essas pessoas serão os líderes. Essas pessoas automaticamente já têm uma nota 10 e eles vão ter que ensinar os outros alunos de cada grupo, né? Então, deixar um pouco mais lógico aqui, um pouco mais claro. Cada grupo tinham 3 alunos, então eu sou responsável por um grupo, o aluno é responsável por um grupo, e ele vai ter que ensinar esses 2 alunos como fazer aquela divisão. Depois de um tempo, eu dei 30 minutos para que eles fizessem 8 exercícios fáceis de divisão. Depois desse tempo, eu ia pedir para que esses 2 alunos que tiveram que aprender explicasse para mim um dos exercícios. E se esses 2 alunos explicassem muito bem ou explicasse certinho, esse aluno que explicou teria mantido a sua nota 10 e os 2 alunos também ganhariam 10. Caso contrário, se os 2 alunos não explicassem direito, então a nota deles seria em conjunto reduzida, né? E aí eles teriam uma nota aí 8, 7, 6. E funcionou muito legal. Por quê? Porque o aluno que era responsável, ele sabia que ele precisava passar esse conteúdo de certa forma clara e coerente para que os outros dois entendessem e no final eles explicassem bem. E o resultado foi muito legal. Todos eles no final conseguiram me apresentar a divisão de forma correta, ou seja, eu não precisei expor na frente, porque às vezes a gente expõe uma vez e tem algum aluno que não está prestando atenção, e eles divididos em pequenos grupos conseguiram fazer esse exercício de forma mais fácil e aprender um com o outro. É legal que quem já sabia reforça o conteúdo e eles também conseguem conversar entre eles de certa forma mais clara e num alemão um pouquinho mais fácil. Foi uma saída que eu arrumei para poder fazer com que eles aprendessem, também me livrar um pouco, me livrar no bom sentido, dessa inseguridade, dessa insegurança, desculpa, né? Às vezes falta o português aqui também, dessa insegurança que eu tava, e no final o resultado foi muito legal. Eles aprenderam com eles mesmos, sem que eu intervisse ou ficasse dando aquela aula de frente. E no final dei nota para todos eles, né, conforme eles foram apresentando os resultados. Então, uma dica aí, né, que funcionou super bem. Bom, depois disso, meu dia praticamente acabou. Eu teria aula com o 8º ano, mas o 8º ano estava de novo na semana de natação, né? Que o pessoal do esporte faz uma semana fora de natação. E eles não estão aqui hoje, eu peguei e substituí a aula de esporte. Mas, antes da aula de esporte, algo aconteceu aqui. E hoje foi um pouquinho difícil para mim, porque 2 alunos, 3 alunos na verdade, do 7º ano, eles são muito pequenos ainda, então aquelas brincadeiras de um xingar o outro, de empurrar, e eles se ofendem muito fácil. Então hoje tiveram 2 alunos que brigaram no intervalo, foi nada de soco, nada, foi só uma discussão verbal. E um deles se sentiu muito ofendido, se sentiu um pouco excluído. E ele veio para mim, porque eu era o único professor que estava aqui ainda dos nossos 4 grupos dos professores mentores.
E eles vieram para mim e perguntaram ou, né, vieram falar o que tinha acontecido e o aluno estava chorando muito, porque ele tinha se sentido muito ofendido. Um dos alunos falou que ninguém gostava dele. É coisa de criança que tudo bem, né? A gente também fica assim quando alguém fala que ninguém gosta da gente, normal. E aí eu tentei conversar com eles um pouco, tentar resolver a situação, e nisso uma outra professora apareceu, e essa professora falou assim, não, a gente não pode deixar a situação desse jeito, e a gente precisa escrever um protocolo disso. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, então eu não estava ciente de como isso acontecia, e hoje eu aprendi muito com uma colega aqui. Nós fomos para uma sala, uma salinha pequena, onde tem uma mesa um pouco mais comprida, onde tem cadeiras de um lado, cadeiras do outro. Colocamos os alunos, 2 alunos de um lado e um que estava sendo ofendido ou se sentiu ofendido do outro. E aí nós explicamos para eles como funcionaria a dinâmica, que nós tínhamos um papel onde nós precisaríamos escrever todo o protocolo daquilo que estaria acontecendo daí para frente, né? Tudo que eles dissessem nós iríamos registrar e nós iríamos levar isso adiante para a diretoria e para os pais. Assim como uma forma também deles repensarem e não somente argumentarem sem, né, uma justificativa. E aí foi, um começou, nós demos a palavra para os outros, é claro que nisso um interrompe, e a gente tenta fazer aquele meio campo, não, espera, você teve sua vez, agora sua vez. Depois de um tempinho eles entendem, e aí no final nós, bom, agora vamos lá. Aí a professora deu uma aula sensacional do que é amizade. Então, aqui a gente não fala diretamente para eles, ó, isso é isso, 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 aquilo. A professora perguntou, o que é amizade? E eles explicaram o que era amizade. Bem, o jeito certo de explicar. Depois a professora perguntou para eles o que era xingamento ou se sentir sentir preconceito ou se sentir excluído. E eles explicaram muito, os 2 alunos que, né, tinham feito isso, e aí a professora perguntou, vocês acham que ele está se sentindo agora triste, se excluído? E eles falaram, sim. Então, perguntou de novo para eles, quem vocês acham que está errado? Aí eles falaram, é verdade, a gente queria se desculpar, e foi muito legal que os 2 alunos levantaram, deram a mão para ele, e aí eu perguntei, você se sente bem agora? Você aceita a desculpa deles? Podemos seguir adiante sem que esse problema de novo aconteça? E eles, sim, sim, sim. Um explicou, nós sempre fomos amigos, hoje aconteceu isso, eu achei que era uma brincadeira, entre amigos acontece brincadeira, e de novo nós falamos que nem toda brincadeira, mesmo entre amigos, às vezes ela é bem aceita, e tudo precisa ser conversado para que não venha ocorrer coisas piores ou numa situação, né, descontrolada aí entre eles. Então foi uma experiência hoje que, de novo, eu fiquei mais observando por conta do alemão e eles estarem nervosos, às vezes fala chorando. É difícil nessa hora entender, mas claro que eu entendi tudo o que estava acontecendo, o que eles falaram, mas o argumento deles é às vezes um pouquinho mais profundo, mas foi muito legal ver como eles sentaram um de frente para o outro como pessoas grandes e tentaram se entender sem que aquilo fosse adiante, que eles saíssem da sala com tudo organizado e tudo certinho para que eles pudessem fazer a aula de novo. Claro que perdemos aí 15 minutos da nossa aula para poder organizar tudo isso, mas deu super certo. No final, deu para ver que eles estavam de novo conversando, já encontrei com eles agora no final da aula, e eles estavam normalmente um conversando com o outro. É claro que fica uma ruguinha ou outra, mas eles vão se acertar e obviamente nós vamos levar isso adiante, nós vamos conversar com os mentores, ou com os meus colegas mentores, para explicar a situação, para que na semana que vem a gente intervenha um pouquinho mais em grupo com eles e possa organizar isso de uma forma melhor para que eles se entendam também e não venha a se repetir. Ou que os outros alunos também peguem esse exemplo e vejam que para todas as atitudes que são feitas dentro da escola, nós vamos estar aqui como professores, pessoas mais velhas, tentando organizar a situação e não deixar que isso, né, venha a acontecer casos piores aí ou coisas piores. Muito legal a experiência hoje. Eu confesso que eu fiquei um pouco apreensivo, assim, assado, mas é isso, diário de classe. Hoje 2 coisas legais aconteceram aí. Primeiro, uma improvisação na sala e depois esse acontecimento aí com alunos. A forma como a professora se entendeu com eles foi bem legal, eu não tinha visto isso antes. Bom, é isso. Bom final de semana, volto na segunda agora com mais vídeo.